Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira. Se você ainda não me conhece, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? Na aula de hoje eu vou te mostrar uma das regras aqui de formatação condicional que eu considero a mais importante, ou a que vai te abrir os caminhos aí se você ainda tem dúvidas de como utilizar a formatação condicional, tá certo? Olha só, normalmente é comum a gente ver as pessoas se batendo para fazer uma formatação condicional, por exemplo, que pegue a formatação da linha inteira, que formate a linha inteira, tá? E por quê? Porque você pode ainda não entender como que funciona essa regrinha que eu vou te explicar aqui agora. Então, olha só que interessante. Nessa tabela aqui, eu tenho projetos aqui na coluna A, eu tenho um orçamento planejado, um orçamento realizado e um status. Conforme o meu orçamento ali, eu vejo se eu estou acima do orçamento ou dentro do orçamento, tá certo? E aí eu fiz as minhas formatações condicionais para que, se eu estiver acima do orçamento, eu vou formatar essa linha inteira aqui de vermelho, né, e fonte branca aqui. E se eu estiver dentro do orçamento, eu formato aqui a minha célula de verde. Então, se eu troco os valores aqui, por exemplo, ó, vamos colocar esse projeto A aqui dentro do orçamento, 150 mil, né? Eu tinha 180 planejado e fiz 150, ele vira dentro do orçamento, tá certo? É assim que funciona essa formatação condicional. Então, como que você faz esse tipo de formatação condicional? Você precisa utilizar, olha só, o que eu chamo aqui da regra de ouro, aqui da formatação condicional, é essa opção aqui, ó. Você vai selecionar toda a sua tabela, ok? Vai lá em formatação condicional e vai clicar aqui em nova regra, tá certo? A gente vai utilizar essa última opção aqui, ó, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Então você já tem várias opções ali de padrões com base em números, com base em valores repetidos e tudo mais, que o Excel já te dá isso pronto. Mas se você domina essa última opção aqui, você pode inventar a fórmula que for, se você souber usar. E aí, caso essa fórmula dê um resultado verdadeiro, o Excel vai formatar aquela célula. Então, olha só o que ele diz aqui. O Excel está dizendo que ele vai formatar, né, os valores, as células, né, em que esta fórmula que a gente colocar aqui for verdadeira. Então, se eu colocar aqui, ó, igual verdadeiro, eu só vou escrever V, tá? Verdadeiro, o Excel vai formatar todas as células que eu quiser, certo? Então, eu preciso que o resultado dessa fórmula aqui seja verdadeiro. Agora, olha só, uma outra opção de fórmula que eu poderia colocar aqui, ó, é igual 1 é igual a 2. 1 é igual a 2 é verdadeiro? Não, é falso. Então, o Excel nunca ia formatar essas células, tá certo? Então, a partir do momento que você entende esse raciocínio aqui, você consegue fazer as suas fórmulas. Olha só. E, por fim, as suas formatações condicionais, né? Então, vamos fazer um paralelo aqui, ó. Vamos supor que eu tenha essa tabelinha aqui do lado e eu vou entender o raciocínio do Excel. Qual fórmula eu precisaria colocar aqui, ó, nessa tabela do lado, né? Para referenciar aqui, ó. Vamos supor que são as mesmas células, né? Para colocar o valor verdadeiro ou falso aqui, ó, verdadeiro ou falso em todas as colunas aqui da minha tabela, né? Por exemplo, ó, acima do orçamento é verdadeiro, né? Dentro do orçamento é falso, falso, falso. Ou a lógica inversa, né? Poderia ser, poderia ser. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, falso. A formatação condicional vai fazer essa lógica por trás ali, né? Você não está vendo, mas é isso que ele está fazendo. Então, qual é a fórmula que eu preciso colocar aqui para ter esse resultado? Eu posso utilizar algumas. Uma delas seria, ó, é igual a minha referência aqui, ó, D2, né? A minha célula D2, que é o status, é igual a acima do orçamento. Então, se eu deixar essa fórmula aqui, ele vai colocar verdadeiro, só que se eu arrastar para o lado, ele já vai virar falso. Por quê? Porque ele mexeu na minha referência, né? Em vez de D2 lá, ele foi agora para E2. Então, eu preciso fazer esse ajuste. Minha fórmula aqui vai ser, eu vou fixar a minha coluna aqui D, porque eu sempre vou validar aqui o meu status, que está na coluna D. Porém, a linha eu vou deixar solto, porque depois eu quero validar a linha 3, linha 4, linha 5 e assim por diante. Então, eu vou deixar aqui, ó, na minha fórmula, aqui, ó, por exemplo, cifrão D2 é igual acima do orçamento. Então, sempre na minha coluna D, na linha que eu estou ali, a linha 2, é igual acima do orçamento. Então, ou ele vai dar verdadeiro, eu vou arrastar para o lado aqui, né? Quando ele der verdadeiro, ele vai dar verdadeiro na linha inteira, porque ele está sempre na mesma coluna ali. E se eu arrastar para baixo, agora essa fórmula, né? Clico e arrasto para baixo, ele vai dar verdadeiro ou falso, dependendo do valor que eu tenho aqui dentro. Então, é esse resultado que a
sua formatação condicional vai fazer por trás, tá? Isso daqui a gente não vai fazer em nenhum caso, na verdade. A gente só vai colocar a fórmula lá, tá? Eu estou só explicando como que o Excel está entendendo por trás. Então, se eu selecionar toda a minha tabela aqui agora, né, e colocar a fórmula ali na formatação condicional, igual cifrão D2 é igual acima do orçamento, eu já vou ter todos os verdadeiros e falsos que eu preciso para formatar a minha tabela. Então, vai ficar exatamente essa fórmula aqui, ó, igual D2, né, cifrão D2 é igual acima do orçamento. Vou copiar essa fórmula aqui, olha só. Vamos lá, vamos fazer a nossa formatação condicional. Vou selecionar toda a minha tabela. Vou lá em formatação condicional. Vou criar uma nova regra aqui, nova regra, tá certo? Vamos utilizar a última opção aqui, ó, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E eu vou colar a fórmula que a gente fez. Lembra lá, ó? É igual D2, sempre a coluna D, porque eu coloquei o cifrão, né? D2 aqui, é igual acima do orçamento. Quando isso for verdadeiro, e a gente já viu quais casos são verdadeiros ali, né? Ele vai formatar da seguinte maneira. A gente vai escolher agora. Se está acima do orçamento, é uma preocupação para mim, tá? Então eu vou pintar a célula aqui, ó, preenchimento de vermelho, e a fonte aqui eu vou pintar com a cor branca para dar o contraste ali do texto, certo? E vou dar um OK. E vou dar um OK. Pronto, a gente tem ali a primeira regra já da nossa formatação condicional. Eu poderia fazer agora outra regra também fazendo a validação para dentro do orçamento e pintar de outra cor também. Então, vou selecionar todo mundo de novo. Olha só. Formatação condicional. Vamos lá, nova regra. Vou usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E a minha fórmula vai ser o quê? Eu vou fazer na mão agora. É igual D2, só que presta atenção, se você for fazer na mão, vou clicar aqui ó, em D2, ele vai colocar o cifrão tanto na coluna quanto na linha. Então, presta atenção se você for fazer na mão. Tá? Então, selecionou D2, remove ali o cifrão da linha 2, porque senão ele vai ficar fixo, só vai validar a linha 2, tá certo? Então, é igual, cifrão D2 é igual agora dentro do orçamento. E quando essa fórmula for verdadeira, né, o resultado dessa fórmula for verdadeiro, eu vou formatar aqui com preenchimento, sei lá, verde, aqui, ó, pronto, porque estou dentro do orçamento. Dou um OK e dou um OK e pronto, finalizamos a nossa formatação condicional, tá certo? Então a regra de ouro aqui da formatação condicional é entender que a partir de uma fórmula que você pode criar com contas, com operações matemáticas, com validações, se der o resultado verdadeiro aqui, ele vai formatar do jeitinho que você quiser, e se der falso, ele não vai formatar, tá certo? Pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Lembra que toda terça-feira às 8 a gente tem vídeo novo aqui no canal, toda quarta-feira às 8 a gente tem aula ao vivo, então se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, tá bom? E comenta aqui o que vocês acharam dessa aula. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!